Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Você, a sua casa, a sua família sejam abençoados. Vamos pedir a direção de Deus para nós participarmos dessa meditação, que Deus vai falar conosco algo muito profundo, muito forte, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, que o Senhor esteja à frente da condução desse vídeo, meu Pai. Fale conosco, até aquilo que nós não estamos muito afim de ouvir, mas que precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, pessoal, pela capa, você deve perceber que nós vamos meditar sobre a lição do filho pródigo. Mas hoje nós não vamos focar no filho pródigo. Todo mundo conhece a história dele. Que ele pediu ao pai a parte dele da herança, foi pelo mundo, badalar, na bagunça, e depois voltou e foi muito bem recebido pelo seu pai. Hoje nós vamos focar, nós vamos ler aqui a mensagem no blog Cura Interior. Nós vamos focar na lição que devemos aprender com o irmão do filho pródigo. Amém? Você pode aproveitar e curtir e compartilhar a página Cura Interior no Facebook, onde você tem acesso ao testemunho, como o Senhor Jesus me curou, para a glória dele, da depressão, do pânico, da insônia, da despersonalização, da confusão, enfim, dores de cabeça fortíssimas, e acompanhar as mensagens que Deus vai nos inspirando para compartilhar. E tem também o site, onde você pode aqui, acompanhar e baixar o estudo do Apocalipse, para você se integrar, que rumo as coisas estão tomando e para onde esse mundo vai. Apocalipse é um livro de esperança para quem anda com o Senhor Jesus. É um livro onde ele está nos avisando o que vai acontecer para que estejamos preparados. Então, baixe, leia com calma, peça a direção de Deus e aproveite para abrir os seus olhos enquanto há tempo. E aqui você pode acompanhar também, acessar o blog por aqui. Você tem aqui o formulário para contato. E tem também a página falando sobre o testemunho para a glória do Senhor Jesus, como foi que eu venci a depressão. Então vamos à mensagem. Está em Lucas 15, do 11 ao 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Eu queria que vocês focassem em que ele repartiu, o pai não repartiu a herança só para esse filho que badalou, que se afastou dele. Não. Repare que tem um detalhe importantíssimo. Assim, ele repartiu sua propriedade só para o filho pródigo? Não. Ele repartiu a propriedade para os 2. Então, aquele que ficou do lado do pai recebeu sua parte e aquele que foi embora recebeu as partes dele também. Que foi bagunçar, viver na prostituição, perdeu tudo, ele também recebeu a sua parte. Mas o irmão do filho pródigo recebeu a sua parte também. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Agora começa a falar, no próximo versículo, sobre o nosso foco nessa mensagem, o irmão do filho pródigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Lembre-se que ele também tinha recebido a sua parte na herança. Ele decidiu não gastar,
Não jogar fora, com prostituição, com sujeira, como o filho pródigo fez. Mas ele também recebeu. Foram escolhas diferentes, mas ele recebeu também. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Preste atenção nesses últimos 2 versículos. Disse o pai ao seu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Não são poucas as pessoas, pessoal, que são evangélicas, espirituais, são pessoas de Deus, da fé, que até falam: eu vou evangelizar porque eu quero ter um galardão maior, quero ficar mais perto de Deus. Mas eu creio que essa seja uma visão muito equivocada. Lúcifer que teve uma visão assim, e olha o fim dele. Então, às vezes, nós olhamos para as pessoas que caíram em tentação, que pecaram, e você que chegou a essa mensagem, de repente você se prostituiu, você era da fé, você era uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, mas caiu em tentação, pecou. Deus viu. Se você teve relação sexual com 5, com 20, com 30, cheirou, fumou, roubou, Deus viu. E isso tem consequência, você sabe disso. Mas o que você tem que entender é que Deus aqui é representado pelo Pai, o Senhor Jesus é representado pelo Pai. E não importa o que você tenha feito, tudo o que você fez ou deixar de fazer não vai fazer com que Deus te ame menos do que aquele que está na igreja, nasceu na igreja e é fiel a Deus. Não vai te fazer. Sabe por quê? Porque os nossos pecados em relação ao tanto que Deus nos ama é como atirar uma pedrinha no Oceano Pacífico. Não muda em nada. Agora, a decisão de viver em santidade, andar com Deus, considerar que ter o Senhor Jesus é tudo, é que nós temos que valorizar. Porque esse filho que recebeu a parte da herança está falando para o pai que o pai não deu nem um cabrito para ele. O pai deu a herança, deu metade, dividiu as propriedades e deu a metade para cada um, né? Daquilo que tinha que dar. Ele recebeu um valor gordo. Suponhamos que esse pai tinha 5 milhões. Ele deve ter pego, sei lá, estou dando um exemplo, só para ilustrar, 3 milhões e deu 1,5 milhão para cada um, 1 milhão para cada um. Como que ele não tinha recebido nada? Ele mesmo poderia comprar o cabrito e fazer a festa, se fosse o caso. É ou não é? Então, é aquele tipo de pessoa que às vezes se acha, porque está na fé, na igreja, que é melhor do que os outros. Não, meu caro. No céu, só Deus sabe como é que é a questão do galardão. Porque não há recompensa, como o pai aqui falou. Tudo que ele tem é do filho. Porque não há recompensa maior, se nós podemos dizer assim, do que estar com Deus, do que andar com Deus. E você que estava no pecado, você que estava com a vida torta, na podridão desse mundo, Deus te recebe do mesmo jeito. Vão ter as consequências? Claro, você sabe disso, para você também aprender, né? Senão a pessoa não aprende. Mas saiba que Deus não está interessado em te condenar, como muitos fariseus fazem até os dias de hoje. Deus não está interessado no que você fez, em quem você foi. Deus está interessado em quem você vai ser a partir de agora. Ah, mas e a culpa? O Espírito Santo vai te ajudar a vencer isso. De repente você matou, você está preso, tomou prisão perpétua. Não importa a situação que você está. Se você pecou até agora há pouco. O que importa é, você recebe o amor de Deus agora? É isso que você tem que se atentar. E você que está na fé, não se ache no direito de achar que você merece algo a mais do que essa pessoa que se afastou. Você tem que ficar contente pelas pessoas voltarem para a presença de Deus. Porque de repente, tem pessoas que vão ser salvas como ladrão na cruz, se arrependeu. Não que a gente tenha que deixar para a última hora, porque a gente não sabe quando é a última hora. Mas tem pessoas que acham que pelo fato dela viver a vida toda com uma mulher, um homem, direitinho, bonitinho, que é o que Deus manda para a glória dele, mas que ele não precisa que nós glorifiquemos ele, mas que é para o nosso próprio bem, ela acha no direito de ter mais do que o outro, que viveu a vida no pecado e se voltou para Deus no final da vida. Não, meu caro. Deus
A graça dele cobre os nossos pecados, ainda que seja pequenininho, ainda que não seja escandaloso, mas é pecado, é erro. Todos nós falhamos. O que Deus quer é que a pessoa viva, como ele falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, me teme, me considera, me consulta, me coloca em primeiro lugar. E vive para mim, considerando que você está diante de mim. Você não adultera na frente dos outros, não adultera por respeito a mim. Acabou. E não ficar se achando superior ou melhor do que alguém. Esse não é o papel de um cristão. Pelo contrário, a igreja tem que ser um hospital e não um clube social. Então vamos iniciar aqui a leitura, é bem rápido. Geralmente, quando lemos essa passagem narrada pelo Senhor Jesus, focamos no filho pródigo, sobre o fato dele ter desprezado seu pai e afastado-se dele, ter passado pelos piores momentos de sua vida e que, arrependido, ele foi muito bem recebido de volta pelo pai, mesmo depois de ter cometido vários erros, como nós vimos. Mas desta vez focaremos na lição que podemos aprender com o erro do outro filho, aquele que estava com o pai, e que ao invés de fazer como o pai, ou seja, ficar feliz com a volta do irmão que estava desaparecido, ficou irado pelo fato do pai receber o filho com todas as honras, mesmo depois de ter errado muito. Sendo bem direto e trazendo para os nossos dias, devemos refletir e saber qual tem sido nossa real intenção em obedecer e servir a Deus. Existem várias pessoas que pensam no seu galardão, pensam em receber no céu e por esse motivo se empenham em ganhar almas, mas por esta passagem fica claro que nada do que fizermos corretamente fará com que Deus nos ame mais e nada do que fizermos de errado fará com que Deus nos ame menos. Deus ama a todos de maneira igual e incondicional, a ponto de se colocar num corpo humano, ser humilhado, crucificado, nascer de uma mulher de Deus, mas que também é pecadora, era pecadora, que precisava e precisa do Senhor Jesus, passar por todas as humilhações, sofrimento, para nos salvar. Quem decide se vive esse amor é cada pessoa. Por mais que uma pessoa tenha errado na vida, ainda que sejam erros gravíssimos aos olhos dos homens, Deus já sabe, pessoal. Deus já sabe de todas as coisas. Se houver um arrependimento sincero, ela será perdoada por Deus e salva, com certeza, pois foi Ele que pagou o preço na cruz para salvar a todos. Ao passo que se alguém viver 80 anos de fidelidade a Deus e se achar no direito de receber mais do que o outro que fez menos obras, deve tomar cuidado, pois pode perder sua salvação. O filho que ficou irado com a festa que o seu pai deu pela volta do seu irmão representa aquele tipo de pessoa que pensa ter um status espiritual melhor do que outras. Pensa merecer alguma coisa diante de Deus e por isso sente inveja da festa do irmão. E a pergunta é, digamos que você foi usado por Deus para pregar o evangelho, para ajudar 1 milhão de pessoas. E que quando você chegar no céu, você não tenha recompensa maior do que aquele que foi salvo nos últimos segundos de vida. Qual seria a sua reação? Aí é que surgem os verdadeiros servos de Deus, que não estão preocupados em receber, mas sim em dar, porque como nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, diz, o único e verdadeiro Deus disse: tenho-vos mostrado em tudo que nos ensina, na sua palavra. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O irmão do filho pródigo pensava que pelos seus feitos e fidelidade ao pai, merecia mais do que o irmão que errou muito. Mas será que receber algo além da honra de ser filho do pai, estar ao lado todo o tempo dele, o tempo todo com ele, teria algo maior do que isso, do que estar com o pai? E a pergunta é, existe maior recompensa do que receber o Espírito Santo e passar a eternidade junto com o Senhor Jesus? Será que dá para pensar em receber algo maior e melhor? Precisa de algo melhor? Reveja seus conceitos como servo de Deus. Jamais se apoie em suas qualidades ou feitos na obra, pois a maior riqueza que alguém pode ter é um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E ninguém merece a salvação. A palavra de Deus deixa claro em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a única forma de ser reconciliado é através do sangue do Senhor Jesus, na fé, depositando a confiança exclusiva nele. Nenhum de nós merece a graça de Deus que cobre os nossos pecados quando nós confiamos nele. Nenhum de nós merece a salvação. Só somos salvos por meio do sangue do Senhor Jesus. Óbvio que aqueles que não obedecem e rejeitam a palavra do Senhor e não têm uma vida com Deus de santidade, não podem e não vão ser salvos, se não se arrependerem a tempo. Mas não são os nossos feitos que garantem a nossa salvação. De forma alguma.
Se confiarmos em nós e no que somos, ou fazemos, ou que sabemos, o nosso tempo servindo a Deus, estaremos perdendo até a salvação. Porque ao invés de confiarmos no único que pode nos salvar, que é o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, do seu sangue, estaremos assim como outro religioso qualquer, confiando em nós mesmos, em nossas obras, como se fossem uma imagem ou como se fossem penitências. É hora de fazer uma avaliação profunda. Vá a algum lugar reservado e fale com Deus. Reconheça que sem Ele você não pode ser salvo e que tudo que você precisa é da companhia, da presença dEle. Jamais pense ter direito a receber mais do que alguém só porque você está há muitos anos na fé ou tem muitos feitos na obra. Lembre-se, a glória e o mérito são sempre do Senhor Jesus, de Deus. O Pai considera todos os seus filhos e filhas de maneira igual. Deus os abençoe. Pessoal, é muito forte, né? Essa palavra. Então, essa é a lição que nós devemos aprender com o irmão do filho pródigo. Porque, às vezes, muitas pessoas, é lógico, se a pessoa vive no pecado, não quer se arrepender, se ele não voltasse para casa, ele ia se perder, ele ia morrer naquela bagunça, naquela doença. Mas o filho pródigo, mas o irmão dele não deveria ser egoísta, porque ele também recebeu a herança. E o pai falou, poxa, você está comigo aqui o tempo todo. Como que você não tem nada, né? Em outras palavras, ele não falou, mas em outras palavras, tudo que é meu é seu. A hora que eu partir, que Deus me levar, você vai ter tudo aqui. Quer dizer, a minha companhia deveria ser mais importante para você do que uma festa, até porque você tem condições de fazer festa. Você não quis gastar os seus recursos, ele quis, se desperdiçou, problema dele, vai ter consequências. Mas eu recebo de braços abertos, e é assim que Deus te olha, que Deus nos olha. De braços abertos sempre, disposto a perdoar. Pessoal, a misericórdia de Deus é muito grande. Então, se você reconhece que estava afastado, não olhe para os fariseus, não olhe para os julgadores, acusadores. Eu vou deixar os endereços aqui na descrição do vídeo. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, assuma Ele como seu Senhor e Salvador. Ele disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Se você aceita esse convite, passe a meditar na palavra de Deus todos os dias e fale com Ele. Nós vamos encerrar agora e você pode tirar esse tempo agora, fechar a porta do seu quarto e contar tudo que você é. Tudo. Jogar tudo para fora, até aquilo que você não contou para ninguém. Joga as cartas na mesa, seja sincero com Deus. Fale com Ele e peça para o Senhor Jesus estar aí diante de você. Ele vai encher você com o Espírito dele. É só você crer. Não olhe para o seu passado, não deixe o mal acusar a sua mente. O que importa para Deus é de hoje em diante, porque o sangue dele lava uma mentirinha, lava uma bobeirinha, um pecadinho simples que para os homens não tem nada a ver, mas é errado. E lava também uma prostituição, lava um adultério. Ele pode restaurar o seu casamento, a sua família, a sua vida, a sua saúde, que de repente você tem perdido para as drogas, estava perdendo, mas sobretudo, Ele quer salvar você. Ele quer derramar o Espírito dele sobre você. Não se ache indigno, porque indigno e não merecedor, todos nós não somos. Não há um justo sequer. A palavra de Deus deixa claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Só há um jeito, quando você confia no Senhor Jesus de forma exclusiva, você crê que Ele morreu por você e você se arrepende e procura viver em santidade, um relacionamento com Ele, falando com Ele, dando o controle da sua cabeça, dos seus projetos, do seu futuro, do seu passado para Ele. Amém? Então, você pode agora, eu vou encerrar, você pode aí ter o seu momento com Deus. E não se esqueça, você deve satisfações a Deus, você deve amar a Deus sobre todas as coisas, a si mesmo e ao próximo, sim. Mas não dê ouvidos a nenhuma voz, nem do diabo, nem de ninguém. Creia, apenas receba. A graça do Senhor Jesus cobre qualquer pecado que você tenha praticado. Tá bom? Que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.